Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje, claro, a gente vai falar muito sobre política, saúde, economia, assuntos internacionais e vamos abordar um pouquinho também o assunto do esporte. Vamos falar de Copa do Mundo Feminina, que amanhã tem jogo decisivo da seleção brasileira. Fala do presidente do Ceará, o Fortaleza que também tem jogo decisivo hoje e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. É isso, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje eu estou aqui dividindo a bancada só com ele, meu xará, Gabriel Henrique. Tudo bem, Gabriel? Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Da Hora. E vamos lá, né? Hoje nosso convidado de toda terça, que é o Fábio Tágira, teve um probleminha pessoal, não pôde comparecer aqui para dividir a bancada com a gente, mas a gente vai tocar alguns assuntos, comentar também, falar um pouquinho de esporte, algo que você não está acostumado em ver aqui no Da Hora, mas tudo isso você confere a partir de agora. E olha, gente, uma senhora de 76 anos morreu ontem no Hospital Maternidade São Francisco de Assis, no Crato, após tomar dipirona. A idosa era alérgica ao medicamento e havia relatado a restrição no sábado, quando deu entrada na unidade, queixando-se apenas de uma infecção no pé. O procedimento de raspagem do coágulo no pé de Francinete Barbosa da Silva foi adiado pelo hospital e, devido a uma piora da infecção, a mulher teve febre alta, o que levou um técnico de enfermagem a administrar dipirona na veia dela para controlar a temperatura. O profissional, porém, não observou que a pulseira de identificação no braço da idosa alertava que ela não poderia de maneira alguma receber o remédio. Importante, né, Gabriel, e você aí de casa, passar novamente, se a direção puder, a imagem ali do prontuário da idosa, informando que ela não poderia tomar a dipirona. Meu diretor, pode colocar na tela novamente para a gente, por favor? Para você conferir um pouquinho a imagem do prontuário. Nossa direção está separando, mas antes dele separar, muito trágico, né? Primeiro, desejar nossas condolências à família. Nossas condolências, e dizer, né, que é uma situação muito difícil. Tá aí, Gabriel, o prontuário. Porque você vai para o médico com uma suspeita até mesmo de padrão, né? Porque febre é algo rotineiro que a gente sente, seja uma virose, seja uma gripe, né? E realmente dipirona é um medicamento que até quem está em casa, mesmo sem ir a um hospital, que não deve acontecer, você toma ali quando tem uma febre, quando tem uma dor de cabeça, é aquele remédio universal até mesmo pelo preço, que é bem acessível e pela sua efetividade, porque a gente sabe, dipirona... Ele é muito efetivo, né? Mas o problema é esse, né? Justamente como ele tem uma ação forte, né? Quando injetado na veia, pode ocasionar reações alérgicas, né? Quem tem a reação alérgica, né? É muito perigoso, chega, infelizmente, no caso, ao óbito. Agora a família fica enlutada e aguardar um posicionamento do hospital para saber as medidas que serão tomadas, porque alguma coisa tem que ser feita, né? E a gente... Mas cabe também a gente analisar, né, também a situação de como o hospital estava, né? Porque pode ser que seja imprudência médica, mas pode ser também que devido à superlotação, à má distribuição dos enfermeiros, né, acaba acontecendo um erro desse, né? A gente quer acreditar que seja isso mesmo, né? Que seja uma má administração na hora do momento, uma superlotação, e que isso o poder público, né, tem que estar de olho, sempre averiguando, para que não se repitam casos como esse. É isso, a gente fica no aguardo e vai falar mais do caso aí nos próximos dias. E agora a gente fala de quê, Gabriel? Agora a gente vai falar um pouco da população que se encontra em situação de rua, porque a população de rua vem crescendo de forma assustadora na cidade de Fortaleza.
Antes, essa triste realidade social se concentrava apenas no centro da cidade e em alguns bairros adjacentes. Infelizmente, pessoas nessa situação ocupam avenidas, ruas, calçadas e vielas em todos os bairros da capital. Gabriel, é uma situação que, para quem mora ali no centro, quem vive ali nas adjacências, vê com bastante frequência, né? Infelizmente, pontos como a Praça do Ferreira, que é um cartão postal da capital, ali por trás do relógio é praticamente podemos dizer assim, um hotel, né? Para pessoas que se encontram nessa situação de rua, né? É importante frisar, Gabriel, e você aí de casa, que a culpa não é dessas pessoas. O poder público tem que tomar alguma providência, encontrar alguma alternativa para mudar esse quadro, para tirar essas pessoas de lá, dar um tratamento especializado, conseguir reinseri-las de volta na sociedade, porque é muito importante que essas pessoas consigam o seu emprego, consigam o seu cantinho para morar, o seu cantinho para ficar, porque senão, se for levar uma pessoa no centro para ela tomar um banho, fazer uma refeição, e depois, se não for feito nada, ela vai voltar para o mesmo local porque ela não tem alternativa na sociedade, né? Exatamente. A gente, no centro, quem frequenta o centro, costuma ver pontos de apoio justamente para pessoas que se encontram nessa situação de rua, se tomar um banho, deixar suas coisas, fazer uma alimentação, uma refeição, né? E é comum ver que não tem um trabalho social em cima disso para reeducar, né? Requalificar, trazer de volta essa pessoa da educação, a educação que eu digo escolar, né? Da educação escolar, da educação devida para realocar essas pessoas num emprego, em outros serviços que contribuam para seu crescimento pessoal, né? A gente vê também ali, em umas situações no centro, pessoas usando até mesmo de drogas, assim, a céu aberto, né? Coisa assim que realmente a gente vê, infelizmente, uma situação de abandono do poder público em relação, não só ao centro, como a gente informou agora, mas em bairros adjacentes e se expandindo por toda a capital. É isso, falando em abandono, o prefeito de Fortaleza falou sobre uma obra que está parada há muito tempo e de outra também. O José Sarto, prefeito da capital, afirmou nesta segunda-feira que não há mais necessidade de discutir com o governador Eumano de Freitas o assunto da Ponte dos Ingleses, pois ele irá fazer e disse ainda que fará até mesmo o aquário, que está parado há mais de 8 anos, se o governo quiser e autorizar o prosseguimento aí da obra do aquário ali na nossa telinha, a Ponte dos Ingleses. Nossa direção está colocando novamente, realmente precisa de uma revitalização e tá esse imbróglio, né, Gabriel? Depois das eleições do ano passado, em que teve a racha entre o PT e o PDT, a gente percebe que essa comunicação entre prefeitura e governo do estado não está funcionando da maneira ideal, e quem perde com isso é a população, né? Essa cutucada, né? Como a gente estava falando agora há pouco, da Praça do Ferreira, mais um cartão postal, né? Mais um símbolo de entrada, no caso, um símbolo de entrada para a capital cearense, né? Que está abandonado. A gente vê que... 2, né? Porque o aquário também seria, né? O aquário é um grande investimento, né? Que também não foi bem aproveitado, né? E a gente vê justamente esse descaso e essa rincha, podemos dizer assim, entre um partido e outro, que acaba quem perde somos nós, né? A população, né? E importante também a gente saber a opinião de quem está em casa, né? Nossa direção vai colocar aí na tela o nosso WhatsApp, tá aí, ó, 981010984. Mande a sua mensagem, diga de onde é que você está falando, o que é que você está achando das pautas até agora, faça seu comentário, sempre de forma respeitosa, claro, que a gente vai trazendo aqui durante o nosso Da Hora. E a gente dá prosseguimento agora na nossa edição. Dá continuidade, porque Fortaleza ganhará a primeira escola de saúde pública municipal. O prefeito José Sarto apresentou nesta segunda-feira o projeto do equipamento que ficará localizado no local do antigo prédio do Tribunal Regional Eleitoral, no bairro da Praia de Iracema. A Escola de Saúde Pública de Fortaleza contará com laboratórios de última geração,
salas de aulas equipadas, auditório, bibliotecas especializadas e espaço de serviços para estudantes e professores. Está previsto também a criação de programa de extensão de eventos científicos que proporcionará uma troca contínua de conhecimento entre a academia, profissionais de saúde e comunicação em geral. Aí é mais um ganho, né, Gabriel, que a gente tem agora para nossa capital, né? Isso, a gente fala quase que diariamente aqui da situação difícil que a saúde, tanto municipal quanto estadual, está passando aqui no Ceará. Então, que isso sirva para melhorar essa situação, pelo menos a médio prazo, né? Algo que vai ser instituído ainda, então vamos ter um pouquinho de paciência. Mas claro que não só isso, outras medidas também têm que ser tomadas. E a gente segue falando no assunto da Ponte dos Ingleses, porque lá se vão 5 longos anos em que a famosa Ponte dos Ingleses, um dos cartões postais mais famosos de Fortaleza, se encontra fechada para visitação. Uma realidade que entristece a população alencarina e aos turistas que vêm à cidade conhecer as potencialidades locais. Agora, o que mais aborrece é o motivo da paralisação das obras de reforma, já que uma birra entre o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza impede o desdobramento da requalificação desse equipamento público. Na última semana, os ânimos já abalados entre os poderes se acirraram ainda mais após declarações do prefeito José Sarto, que afirmou que não vai permitir que essa obra se torne um aquário. Já o governo do estado, através da Secretaria de Obras Públicas, divulgou nota oficial alegando que a prefeitura não cumpriu o acordo firmado ainda em 2021, que tratava de um convênio de cooperação técnica entre as partes para a execução dos serviços de recuperação da Ponte dos Ingleses. Enquanto isso, os escombros e entulhos tomam conta do local, acumulando lixo, dejetos e servindo de local para tráfico e consumo de drogas, causando medo, inclusive, à população que reside na praia de Iracema. Como a gente falou há pouco, quem perde é a população, um local que poderia estar sendo utilizado para movimentar a economia, banquinhas de comida poderiam estar sendo colocadas lá, gente vendendo água, lanchonetes mesmo, em parceria com a prefeitura, poderiam colocar o seu ponto lá, as pessoas estariam visitando, seria um local seguro, algo que aparentemente não é no momento, e a gente fica refém aí dessa briga entre prefeitura e governo do estado, mas, como a gente falou, parece que agora, depois desse acirramento de ânimos que aconteceu semana passada, essa situação pode ser contornada, e tem que ser mesmo, né? Tem que resolver a situação como gestores, e não levar para o lado pessoal, né, Gabriel? A gente tem comunidade próxima, conhecida como Poço da Draga, que a gente sabe que a comunidade é um berço de novas ideias, de criatividade, e com movimentação nesses locais, movimentação tanto ali na Ponte Metálica, como no próprio Dragão do Mar, que está ficando cada vez mais deserto, a gente consegue gerar mais empregos, consegue gerar mais cidadania, educação, e lazer só quem ganha para os jovens ali, que é muito importante. Com certeza. E só quem ganha somos nós, né? A população, os moradores ali ao redor. É isso. E agora o assunto é saúde, né? Novamente? Isso. O assunto é saúde porque o Hospital Haroldo Joaçaba, em Fortaleza, do grupo ICC, referência em oncologia, sofre com a falta de medicamentos para a realização de tratamentos. Para ter uma ideia, na última quarta-feira, uma fila se formou logo cedo. Inclusive, pessoas de outros municípios, até agora, muitas esperam o tratamento e outras, infelizmente, tiveram de retornar às suas casas em virtude de seus meios de locomoção. Um prejuízo incalculável para a saúde. Conforme informações do Instituto para Pacientes, estariam faltando remédios para a aplicação da quimioterapia. A gente vê aí que um tratamento importante que não está sendo ofertado corretamente, né, Gabriel? É isso. Novamente, mais uma vez, problemas nesse repasse de verbas ao ICC. Semanas atrás a gente já falou aqui no Da Hora, pediu que fosse dada celeridade para esse tema e, novamente,
aparece um acontecimento como esse que é muito complicado, porque as pessoas que vão se tratar ali no ICC, claro, novamente repetindo o que eu falei semanas atrás, cada problema de saúde tem que ser tratado de forma igualitária, todo mundo tem que ter sua atenção. Mas as pessoas que estão ali estão tratando de câncer, que é uma doença seríssima e muito grave. E ter esse repasse aí paralisado é muito complicado. É uma doença que não afeta só o físico, né? Mas abala muito o emocional, não só do paciente, mas também de toda a família, né? É isso. E falando em empreendedorismo, o Ceará Cred Mulher tem como prioridade máxima estimular a autonomia econômica entre as mulheres cearenses. Está aí algumas imagens importantes, né, Gabriel? Esse avanço nessa área, porque muitas mulheres hoje têm o seu próprio negócio e é importante, além de apoio, ter esse investimento, porque a gente sabe que o empreendedor tem que ter esse capital de giro, seja para iniciar, seja para fazer mudanças no seu negócio, e creio que o Cred Amigo ajuda nesse sentido, né? Sim, é muito importante o investimento, né, no micro e pequeno empreendedor, né, e voltado justamente para a classe feminina, né? É sempre importante todo o investimento, tanto público como privado também, né? A gente vê muitas parcerias que dão certo e isso só contribui cada vez mais. É isso, o assunto agora é política, né? É política porque ex-vereadores, ex-tesoureiros e uma ex-secretária da Câmara Municipal de Capistano foram condenados a 367 anos de prisão. O grupo é acusado por crimes como organização criminosa e peculato, conforme a acusação do Ministério Público do Ceará. Enquanto o bando estava no poder até o ano de 2019, vinham desviando os recursos públicos. Um dos condenados é o político Raimundo Nonato Alves Francelino. A pena contra ele é maior de 166 anos e 4 meses de prisão. Inicialmente em regime fechado, na época dos fatos, Raimundo estava como presidente da Câmara e teria cometido 15 delitos de peculato. Em situações diferentes, aponta o órgão acusatório. É isso, agora é saber se essa pena será cumprida, né? Será cumprida. Porque a gente tem casos aí, não só na política, diversos crimes que são cometidos e que a pena não é cumprida, é cumprida parcialmente, e o que a gente espera é que eles que já foram julgados cumpram sua pena, porque brincar com dinheiro público é brincar com a cara do cidadão, né? E a gente acabou de falar, né, sobre a falta de investimento em hospitais públicos, o descaso que aconteceu agora nos últimos dias. E para onde vai esse dinheiro, né? O dinheiro que deveria estar sendo investido na área de saúde, educação, até mesmo nos pontos turísticos, né? Porque, conforme foi dito, o governador não quis arcar com os prejuízos da Ponte Metálica, né? E aí o governador joga para a prefeitura, e fica nesse lenga-lenga, como a gente fala bem no cearenseis mesmo. E falando agora de outro tema, pontos estratégicos de bairros do município de Maracanaú, que ficam ali na área integrada de segurança 12 da região metropolitana de Fortaleza, receberam mais uma edição da Operação Focus. A ofensiva, desenvolvida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ocorreu na última sexta. A operação, que teve início por volta de 18 horas, passou pelos bairros Pajuçara, Gereissati, Cágado e Luzardo Viana. Durante as saturações, 16 estabelecimentos foram fiscalizados e outros 6 pontos foram notificados. É importante, né, a fiscalização como a PM, a polícia está agindo, né, para fiscalizar sempre a população, né, Gabriel? É isso. E a gente continua falando de quê, Gabriel? A gente vai falar agora também na área da Justiça, porque na segunda-feira da semana passada, a Justiça negou o pedido de revogação das medidas cautelares contra o prefeito afastado de Santa Quitéria, José Braga Barroso, o Braguinha,
que desejava retornar ao cargo. A decisão foi proferida pela Desembargadoria do Tribunal de Justiça do Ceará. Maria Ilna Lima de Castro Braguinha está afastado desde o dia 11 de abril, após a operação do Ministério Público que investiga irregularidades em contratos firmados durante sua administração. É isso, mais um caso de supostamente, ainda não foram julgados, então é importante a gente falar supostamente aí de irregularidades na administração e mostrando, né, que está pelo Brasil inteiro, pelo estado inteiro, né, Gabriel? Isso, mais um descaso no caso, né, com o nosso dinheiro público. É isso, e agora a nossa hora de terça-feira vai para a primeira pausa, mas fica aí que na volta tem muito mais assunto. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira. No bloco anterior a gente falou muito sobre política, justiça, saúde e a gente inicia o segundo bloco falando que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou transexuais e travestis com identidade de gênero feminino a cumprir penas em prisões femininas, mesmo sem cirurgia. Caso optem pelas prisões masculinas, elas devem ser mantidas em área reservada como garantia de segurança. Barroso ajustou os termos da medida cautelar que foi deferida em junho de 2019. É algo digno, né? Dignidade para essas pessoas que já sofrem tanto preconceito na sociedade. E o assunto do dia é bom, né, para a população aqui da nossa capital, sobre os ônibus, né, Gabriel? Isso, muito bom para quem utiliza, né, do transporte público, né, porque a Prefeitura de Fortaleza hoje anunciou que os ônibus, toda a frota de ônibus, voltará a circular com ar-condicionado. Estarão os equipamentos ligados, segundo a empresa de transporte urbano de Fortaleza. A frota com ar-condicionado soma, a partir de hoje, 811 ônibus, que representam cerca de 56,4% de todos os veículos que circulam na capital cearense. A gente sabe, né, Gabriel, que durante a pandemia, né, foi uma restrição que foi aconselhado que circulasse o ar, né, por dentro do ônibus. Então, o equipamento de ar-condicionado acabou sendo desativado e as janelas abertas para que circulasse mais o vento por dentro dos coletivos, né? E agora, aos poucos, a Etufor vem voltando com as linhas de ônibus com os ar-condicionados, né? Desde o começo do ano, eles voltaram com quase 400 ônibus circulando pela metade, capital. Né, dessa frota. Foi. E agora com a frota total de ônibus que possuem o equipamento, né? Não são todos, mas são os que possuem o equipamento. Importante, né? Principalmente naquele horário ali de meio de tarde, que tem aquele sol muito quente. A gente sabe que a nossa capital é muito quente e é importante também que a população fiscalize. Se o ônibus tiver o ar-condicionado e ele estiver desligado, grave seu vídeo, envie aqui para o Da Hora, está aqui nosso WhatsApp novamente na tela, é o 981010984. A gente vai receber esses vídeos e passar aqui e cobrar as medidas cabíveis para caso isso ocorra, né, Gabriel? Porque tem ônibus que já era para ter voltado a funcionar e que agora vamos ver se isso muda, né? Se essa situação muda alguma coisa, né? E está voltando, e além disso, né, é importante também ressaltar que essa volta foi gradual por conta da higienização e manutenção, porque como os ônibus ficaram muito tempo sem o equipamento funcionar, acabou o acúmulo de poeira e até mesmo parou de funcionar alguns equipamentos, né? Então, é importante, além de voltar, ter uma higienização, porque você ficar dentro de um compartimento coletivo com um equipamento que não está funcionando direito ou que está com uso indevido, né? Porque a gente sabe como é o cheiro de um ar-condicionado quando
não está funcionando corretamente, né? E outra coisa importante a se falar aí sobre esses ônibus, sobre essa frota de ônibus com ar-condicionado, é que depois da pandemia, ou durante a pandemia, muita gente ainda utiliza máscaras como forma de prevenção até a outras síndromes respiratórias. E hoje em dia, Gabriel, e você aí de casa, tem gente que prefere que o ônibus realmente não funcione com ar-condicionado, que seja realmente a janela aberta e o vento circulando, né? Mas, para quem prefere isso, tem os ônibus sem ar-condicionado. Você aí de casa, prefere o quê? Prefere com ar-condicionado, sem ar-condicionado? Eu prefiro com ar-condicionado geladinho, porque o calor de Fortaleza, meu amigo, é difícil de aguentar. E agora a gente vai falar de esporte, começando por uma notícia delicada, porque o jogador Daniel Alves, lateral de 40 anos, vai ser julgado pelo caso de estupro, que aí a fase de instrução acabou e ele foi formalmente acusado pela justiça espanhola. Caso condenado, ele vai pagar uma multa à mulher, que é uma quantia de 150 mil euros, Gabriel, que dá aproximadamente 783 mil reais. Segundo o documento, a justiça avaliou todas as provas e considera que há indícios de que o Daniel violentou sexualmente a mulher de 23 anos no dia 31 de dezembro do ano passado, em Barcelona. O último passo de coleta de provas antes da conclusão da investigação foi um exame psicológico da mulher na unidade de psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. O documento diz ainda que o Daniel Alves deve continuar preso até o julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Em caso de condenação, além da multa, o jogador pode pegar até 10 anos de prisão sem direito a pagamento de fiança. Esse caso que vem se desenrolando desde o começo de janeiro, quando a moça fez a denúncia, e mostra a diferença, né, da celeridade da justiça lá de fora para a celeridade da justiça daqui do Brasil. Em mais ou menos 8 meses o caso já foi aí, o jogador já foi indiciado e agora vai a julgamento, né? Isso, e a gente vê como lá está sendo eficaz, né, todo esse julgamento, e a gente espera que seja tomadas as devidas providências, né, Gabriel? E como isso afeta também o meio futebolístico, né? Porque recentemente não foi somente o caso do Daniel Alves, mas sim de outros jogadores, né? É isso, ele que é o maior vencedor da história do futebol, mas realmente se julgado, os títulos aí não servem como um escudo, tem que ser preso, tem que cumprir a sua pena e também pagar uma indenização à moça por danos físicos e danos psicológicos, como a justiça mesmo determinou, de 150 mil euros, aproximadamente 783, 800 mil reais, se for arredondado aqui para nossa moeda. E a partir de hoje, Gabriel, agora falando sobre economia, novas regras do governo federal passam aí a vigorar na isenção de impostos para compras internacionais de até $50. Ela não vai ser mais cobrada aí a taxa de importação para compras de até $50 feitas pela internet, segundo portaria publicada na última sexta pelo ministro da Fazenda. A portaria encerra essa cobrança de taxas nas compras de até $50, desde que as empresas que vão vender esse produto entrem em um programa da Receita Federal e recolham tributos estaduais. Acima desse valor, aí sim vai ser cobrada uma taxa de 60% sobre a alíquota do produto. Tem muita gente que reclamou, né, Gabriel? Exatamente. É algo, como a gente vinha comentando ali fora, é algo delicado de se falar, porque realmente tem que haver esse equilíbrio com o comércio local, porque muita gente criou seu comércio e sua microempresa importando, só que tem essa taxação. Então é uma competição injusta com quem faz essa compra dos produtos daqui, dessa matéria-prima ou dos produtos daqui. Então realmente dificulta a vida desse trabalhador brasileiro que não faz esse tipo de importação. Mas ao mesmo tempo, 60% de taxa, será que é ideal? Como é que você avalia? Eu acho que
É um valor um pouco alto, a gente sabe, devido a todo o processo de importação que sempre foi burocrático aqui, né, no Brasil, mas que é um valor que a gente deve pensar por todos a dificuldade que isso impõe para mercadorias ilegais que entram aqui no país, né? A gente vê o crescimento muito de produtos ilegais, de vendas, né? De lojas. Cada vez mais no centro também abre mais lojas de produtos que vêm de forma ilegal, sem essa taxação devida, né? Para cá. É isso. Então, a gente vai acompanhar todo esse processo. A medida entra em vigor a partir de hoje. Hoje você, aí, se fizer sua compra acima dos $50, que dá mais ou menos na faixa dos R$250, né? Se for fazer a cotação, faz aí pra gente, Gabriel, a cotação com o dólar no valor de hoje. Quanto é que dá esse $50 trazendo para o real, só para quem está em casa ficar por dentro mais ou menos no valor exato do dólar de hoje. O dólar hoje se encontra 4,78, né? $50. Deixa eu ver aqui. Valor até baixo comparado com os últimos meses. Só fazer aí a conta, fazer essa transformação, 4,78. Está aí na tela a imagem do fim da isenção. Dá 239. $239. Então, se você comprou acima de R$240 em compras, você já vai ser taxado em até 60%. Vamos acompanhar, né? Cenas dos próximos capítulos. E agora a gente inicia nosso bloco de esportes aqui no Da Hora, porque semana decisiva aí para o futebol brasileiro. Mas antes disso, vamos falar de Ceará, porque ontem, né, Gabriel? O presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, deu uma coletiva de imprensa antes da apresentação de um novo reforço, o volante Breno, e falou sobre algumas polêmicas sobre formação de elenco, e inclusive falou da saída do atacante Eric, que realmente assinou um pré-contrato com São Paulo, mas disse que em nenhum momento foi procurado pelo atleta e nem pelo clube para que ele saia de forma antecipada. Vamos ouvir rapidinho o que ele falou sobre a formação do elenco para esse ano, Gabriel. Posso garantir para você que a gente está trabalhando muito. Hoje eu vivo e respiro o Ceará 24 horas. A minha cabeça não para, né? Tanto é que fiz todos os esforços aí para a gente contratar. Foram 7 jogadores nessa janela. E eu tinha dito até lá atrás, em alguma fala minha, numa entrevista, que a ideia era trazer 2, 3 jogadores. Né? A gente trouxe 7 jogadores e ainda tem o retorno do Kleber, né, que foi absolvido, e o Lucas Ribeiro, que já está pronto também, que eu tenho certeza que são 2 jogadores que vão nos ajudar. Se eu for considerar isso, são 9 novos atletas que eu estou dando condições, né, para ajudarem aí de volta nesse acesso. Eu me cobro muito também, estou incomodado, tá, com a posição do Ceará, me incomodo, não estou feliz, tá? Mas o que eu tenho que fazer é passar confiança para os atletas. Eles sabem disso, estou fazendo a minha parte, né? E tenho certeza que está todo mundo trabalhando muito. Aqui está todo mundo trabalhando muito, né? Então eu tenho certeza que a gente vai ser coroado no final do ano com o nosso acesso. É isso, né, Gabriel? Boa parte da torcida vinha criticando muito essa formação desse elenco para a Série B. De acordo com o presidente, 7 reforços, mais a volta do atacante Kleber, que foi pego no doping, e do zagueiro Lucas Ribeiro, que fez uma cirurgia no joelho. Então ele contabilizou 9 reforços. O que é que você pensa sobre a fala do presidente? Eu vejo o presidente João Paulo, o que me chama a atenção nessa fala dele é a confiança que ele vê nesse grupo, né? A gente vê que realmente, em papel, é o grupo mais caro da Série B, é o elenco melhor formulado, podemos dizer assim, mas nem tanto, né? Porque tem Vitória, Sport, que são outros grandes clubes que estão com tudo, né, nessa temporada, mas o João Paulo quer mostrar essa confiança para o torcedor do Ceará,
Só que a gente vê que a gente já está depois do segundo turno, no caso da Série B, né? A Série A ainda está um pouquinho mais atrás, mas na Série B se iniciou o segundo turno. Segundo turno que veio como esperança para o torcedor alvinegro, pois Guto Ferreira assumiria, reforços chegaram, mas a gente viu mais do mesmo, né? No primeiro jogo do segundo turno da Série B. E a dúvida que fica é, onde é que está esse otimismo do João Paulo, né? Onde é que ele vê toda essa confiança, né? Será mesmo que o Ceará vai ter essa virada de chave, vai conseguir mesmo esse acesso final do ano? Porque o futebol apresentado até o momento não prova isso, né, Gabriel? É isso, e 6 pontos de distância para o atual quarto colocado, e as rodadas só vão passando. E o Ceará, inclusive, agora joga fora de casa contra a equipe do Guarani, quinto colocado, que está ali na briga pelo acesso, colado no G4, mais um jogo difícil, né? Agora é uma sequência de confrontos diretos, né? Que vem agora pela frente. O Guarani, que é um adversário direto, é um jogo, podemos dizer assim, que pode ser o possível jogo da vida do Ceará nessa temporada, né? Porque caso perca, não saberemos se ele irá lutar por mais, né? Se terá condições, porque vai cada vez mais se afastar do G4, né? Em média, o Ceará tem que ganhar umas 10 a 11 partidas e empatar mais alguns jogos se quiser conquistar esse acesso. Lembrando, restam 18 rodadas. Já foi a primeira rodada do segundo turno, a partida contra o Ituano, o empate, o tropeço em casa da última sexta. Então, quanto mais o tempo passa, cada rodada que passa, só se complica o alvinegro, né? Se complica no próprio discurso em si que o alvinegro de Paragambuçu tenta pregar, né? Porque reforços estão vindo, reforços bons vieram bons reforços, né? Porém, vamos ver agora se vai dar liga, né? Esse time, que é o que necessita de forma mais rápida possível. E os pontos que a gente vê falhando, né, sempre constante nessa temporada, não vieram tão reforços para esse ponto, né? Como a zaga. E a gente sabe, né, que o principal problema do Ceará não é dentro de campo, é fora, é administrativa, e que o presidente João Paulo está tentando mudar isso, mas a torcida ainda tem uma pulga atrás da orelha. A gente fica sempre aqui na torcida. Com certeza, que o vovô conquiste esse acesso e volte para a Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, o Da Hora vai falar de Copa do Mundo Feminino. Amanhã tem rodada decisiva da nossa seleção brasileira e do duelo do Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Fica aí, que já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta terça, finalizando o último bloco agora, falar de Fortaleza, né, que hoje tem um confronto decisivo, o primeiro duelo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Confronto difícil, viu, para o Tricolor, vai enfrentar o Libertad lá no Paraguai às 7 horas da noite, o estádio Defensores del Chaco. O Libertad, inclusive, é o atual líder do Campeonato Paraguaio, venceu os últimos 5 jogos, enquanto o Tricolor perdeu os últimos 3. Pode ser uma virada de chave, né, Gabriel? Pode ser uma virada de chave, e a gente sabe do potencial do time do Fortaleza, né? A gente vê o bom trabalho que o Vojvoda vem aplicando nesses últimos anos. Agora é uma sequência que balança o time, né? Mas a gente sabe do potencial, os reforços chegando, boas contratações, a gente sabe que o Fortaleza pode chegar muito longe. E todo time passa por uma oscilação. Acho que a única equipe do Campeonato Brasileiro que ainda não passou essa temporada foi o Botafogo, que realmente está muito bem, está voando, mas Palmeiras já passou, Flamengo já passou, Atlético Mineiro está passando. Então, todo time vai passar por esse momento. O importante é que consiga sair. Boa sorte para o Tricolor. Hoje, 7 horas da noite, claro. Vou comentar mais no Esporte União sobre isso e vamos trazer amanhã o resultado da partida. E falando de Copa do Mundo Feminino, amanhã tem um confronto decisivo, né, Gabriel? Sim, amanhã o Brasil enfrenta a Jamaica, né, pelo último jogo da fase de grupo da Copa do Mundo Feminina de futebol, né? A gente tem a rodada de amanhã. Tá aí, a rodada de amanhã, a Jamaica enfrenta o Brasil
e o Panamá recebe assim, né? Tem um mando do jogo contra a França. Mas o mais importante nesse momento é mostrar a classificação do grupo. Nosso diretor vai colocar aí na tela. Tá aí, a França é líder com 4 pontos, a Jamaica também tem 4 pontos e o Brasil tem 3 pontos. O Panamá tem 0 pontos, deve levar uma goleada da França. França deve passar em primeiro lugar do grupo. Para o Brasil, só resta a vitória. Tem que vencer a Jamaica para se classificar. Isso porque perdeu para a França no último sábado, né, Gabriel? Isso, e essa seleção brasileira atual, ela está muito bem construída, né? Muito bem reformulada pelo trabalho da Pia, a treinadora brasileira, né? E tem tudo para ganhar amanhã da Jamaica. Mas a Jamaica é uma seleção também difícil, é uma seleção que também está brigando. Conseguiu arrancar um empate da França, certo? E é consertar os pontos que errou contra a França, o Brasil. A gente viu que teve uma confusãozinha assim, um bate-cabeça ainda entre a zaga brasileira, mas o time do Brasil está muito bem formulado, muito bem construído, com grandes nomes, né? A gente pode ressaltar a Debinha, a goleira Letícia, né? Que estão fazendo uma excelente Copa do Mundo e a gente confia no potencial das nossas garotas brasileiras. Eu creio que se o Brasil jogar que nem jogou contra a França e só melhorar esses pontos específicos, deve conseguir uma vitória contra a Jamaica para enfrentar na próxima fase a seleção holandesa, outra surpresa da Copa, porque num grupo com Estados Unidos e Portugal, que é uma boa seleção também, as americanas passaram na segunda colocação do grupo e as holandesas passaram em primeiro. Como é que você enxerga isso, Gabriel? Você vê que a hierarquia do futebol feminino está mudando com a evolução do esporte? Sim, com certeza. Eu vejo também que o investimento, né, no futebol feminino vem crescendo também. A gente vê pela qualidade dos jogos da Copa do Mundo, os jogos altamente técnicos, né? A gente vê disputas de bolas altamente pensadas e estratégicas, como a gente não via com frequência em jogos anteriores femininos, né? E a gente vê que não está sendo mais polarizado somente Estados Unidos, ali Canadá também fazia sempre boas Copas do Mundo, né? E agora a gente veio se destacando França, a própria Holanda, como você citou, e a seleção brasileira também eu boto como um destaque, uma seleção que vem brigar por mais, né? A gente sempre vai estar, lógico que a gente sempre vai estar na torcida aqui pelo título, pela primeira estrela da seleção feminina, né? Tem as jogadoras da nossa seleção. Nossas guerreiras aí que vão enfrentar o time da Jamaica amanhã e sair, se Deus quiser, com uma vitória. Com a classificação. E ainda falando de seleção, só que dessa vez a masculina, a estreia do técnico Fernando Diniz comandando a seleção brasileira vai ser no dia 8 de setembro, na partida contra a Bolívia, Brasil e Bolívia, primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a CBF informou ontem à noite que o jogo vai ser no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, aí, que passou por uma reforma e agora está revitalizado assim como uma arena. Importante, né? Trazer jogos também para o Norte e para o Nordeste. Sim, com certeza. Lá em Natal também, eu creio que, ao meu ver, né, falando de mim, eu acho que a Arena Dunas é uma das arenas também mais bonitas que foram feitas para essa Copa do Mundo e que, infelizmente, não tem tanta frequência de jogos, né? Então, é muito importante trazer isso, até mesmo para o público abraçar, o público mais novo, brasileira. Isso, o público mais novo que vê seleções como França, vê seleções até mesmo a Argentina, atual campeã, e então trazer essa garotada a abraçar a seleção brasileira, a conhecer a história que a amarelinha carrega, não é verdade? A última vez tá aí o estádio Mangueirão, a última vez que o Brasil tinha jogado lá foi em 2011, em setembro também, pelo Superclássico das Américas, quando venceu a Argentina por 2-0. De acordo com a CBF, com a reforma, o Mangueirão ganhou status de arena com capacidade para 50 mil pessoas, gramado que segue as especificações da FIFA, sistema de segurança, novas rampas de acesso, além de, claro, uma infraestrutura de serviços como bares e restaurantes, ponto de atendimento médico e até mesmo estacionamento para
9 mil veículos. E, claro, fica a nossa expectativa para que a Arena Castelão também receba um desses 9 jogos em casa que o Brasil vai ter pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né, Gabriel? Isso, mas a Arena Castelão... Mas para isso tem que melhorar o gramado, né? Tem que melhorar muito, né? Porque a gente sabe que a Arena Castelão é um dos estádios que recebe mais jogos durante o ano, né? Foi palco de Copa do Mundo. Exatamente. E para isso precisa ter um estudo, ter um trabalho intensivo, tanto no gramado, como também na arquibancada, na infraestrutura do estádio, né? E a gente torce, claro, que tenha jogos aqui novamente na Arena Castelão. 9 jogos, para que o nosso torcedor, o torcedor cearense também se aproxime da seleção. Agora, o Da Hora dessa terça vai ficando por aqui. Agradecer demais a presença, a companhia de quem está em casa nos assistindo. Deixar nosso WhatsApp na tela mais uma vez. Vai aí aparecer 981010984. Pedir a sua colaboração, que você fale o que achou do programa, sugira pautas, faça sua denúncia. Enfim, importante a participação do telespectador, né, Gabriel? Muito importante, e também queria mandar um abraço para esses telespectadores que estão sempre conosco, né? Que sempre estão mandando mensagem lá para a gente, como a Elielda do Passaré, o André de Maracanaú e o Fernando de Araturi, né? É sempre importante a sua participação e sem ela o Da Hora não estaria aqui no ar. É isso, Da Hora desta terça vai ficando por aqui. Muito obrigado, Gabriel, por dividir a bancada você, comigo. Gabriel, também. E amanhã estamos de volta no mesmo horário de sempre. Fique agora com o programa do Ferreira Aragão e depois eu entro com o Esporte União para falar ainda mais desses assuntos que a gente deu uma pincelada no Da Hora dessa terça, tá bom? Fique aí com o programa do Ferreira Aragão e até amanhã.